Olá, bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje começou como guionista em programas de entretenimento. Escreveu para vários reality shows portugueses, entre eles Big Brother. Passou para a ficção depois de ter aceitado o convite para integrar a equipa de argumentistas na Casa de Criação e aí tornou-se coautor de telenovelas da TVI como Saber Amar ou Queridas Feras. Atualmente é o diretor de conteúdos na SP Televisão e é professor de mestrado de Audiovisual e Multimédia na Escola Superior de Comunicação Social. Temos connosco Pedro Lopes. Olá Pedro, seja bem-vindo. Sei que é licenciado na Faculdade de Letras em História, exatamente. Nunca pôs em causa, nunca pensou em escrever uma telenovela da época, tendo como por base os conhecimentos que o curso lhe ofereceu? Não. Em Portugal, as novelas da época talvez seja complicado em termos de orçamento. Não quer dizer que não se venha a fazer, mas neste momento interessa muito mais a contemporaneidade, interessa-nos muito mais o período que estamos a passar e, portanto, as nossas histórias serem o reflexo do período histórico que estamos a viver e não tanto ir ao passado, embora seja interessante e, quem sabe, possa vir a fazer. Exatamente. Sei que trabalhou nas adaptações da telenovela Anjo Selvagem e na série Bons Vizinhos e, mais recentemente, em 2012, fez um remake da telenovela Dancing Days. Sim, inicialmente foi uma grande base, foi uma aprendizagem, porque vocês hoje em dia, na Escola Superior de Comunicação Social e em várias escolas do país, há a possibilidade de começar a entrar pelo guionismo, a terem umas primeiras luzes, mas quando eu comecei não havia nada disso e, portanto, era um pouco fazendo que íamos aprendendo e cometendo muitos erros também. Claro. E, portanto, as adaptações foi uma boa base de aprendizagem. Começamos a adaptar formatos argentinos e, portanto, foi aí que começamos a ter o primeiro contacto com o género de melodrama. E, portanto, só depois dessas primeiras duas adaptações é que me lancei nos originais. E o que é que envolve mais trabalho? Fazer um remake ou escrever um guião original? Depende da abordagem que tivermos à adaptação. Por exemplo, o Dancing Days, tive a felicidade do Gilberto Braga permitir tratar a sua história como se fosse minha e, portanto, o que se aproveitou foi a história base, mas todos os episódios são construídos de raiz e, portanto, é quase como fazer uma história original. Novo. O argumento do filme Assim, que também estreou em 2012 e que foi feito sem quaisquer tipos de apoios, foi escrito por si. Acha que este filme é um exemplo de que é possível fazer filmes em Portugal sem ter qualquer tipo de financiamento? É possível fazer filmes em Portugal sem ter financiamento. Não é desejável fazer filmes em Portugal sem financiamento, porque isto é a nossa profissão e não simplesmente um hobby. Obviamente que aquele filme nós queremos muito fazer, insistimos muito nisso e, portanto, as nossas outras atividades profissionais na televisão permitiram que fizéssemos um filme sem cobrarmos cachê, digamos assim. Mas não é desejável que o cinema seja feito dessa forma. Ou seja, isto é o nosso modo de vida, é daí que também temos que ganhar dinheiro e, portanto, quando queremos muito, é possível um grupo de amigos juntar-se e fazer uma obra, mas não é desejável que o cinema não seja uma indústria e seja simplesmente um passatempo. Exatamente. Até hoje já realizou e já fez inúmeras novelas e quase todas têm como tema principal a história de um grande amor que aparentemente é impossível. Não queria deixar de perguntar, se não existissem amores complicados, não existiam novelas? Não, até acho que a grande base do melodrama e das novelas não é tanto a história de amor, mas mais as histórias de vingança. O amor está lá, muitas vezes como plot secundário, mas aquilo que faz movimentar os personagens muitas vezes são conflitos antigos. Não é o amor em si. E, portanto, o amor faz parte, é uma das camadas que temos na novela, mas aquilo que é a grande base do conflito acaba por ser não tanto uma relação amorosa, mas sim
outro tipo de disputas. De vingança, Sim, de revolta. Pronto, e relativamente às personagens, qual é o exercício que faz quando as está a construir? Coloca-se na pele delas ou é apenas um espectador que observa? Nós temos de sempre fazer os dois exercícios, não é? De aproximar e afastar. Para mim interessa-me personagens que tenham dois níveis de conflito, um conflito externo, um conflito com outras personagens, um conflito que possa ser com a sociedade e com determinados valores dessa sociedade e um conflito interior, ou seja, qualquer coisa que elas tenham por resolver e que ao longo dessa jornada, que vai ser a novela, não é? E que esses conflitos externos ajudem a resolver esse conflito interno, ou seja, que o personagem que chega ao fim seja um personagem diferente, seja um personagem muito mais fortalecido, seja um personagem resolvido. E, portanto, esses dois tipos de conflitos têm que estar sempre presentes quando criamos um personagem. E alguma vez projetou as suas características numa determinada personagem? Acho que as nossas características estão refletidas em todos os personagens e não apenas num. Provavelmente, quando começamos, temos a tendência a selecionar um personagem e pôr uma série de características nossas. Mas acho que com o tempo conseguimos essa distância. Agora, a novela, como um todo, não deixa de ser a nossa voz voz autoral, nossa marca. Portanto, há uma série de coisas que não deixa de ser a nossa forma de ver o mundo e, portanto, os personagens refletem isso. Um pouco de si. Claro. E considera que no nosso país ainda existe o preconceito de criar temas ou abordar personagens que sejam polémicas? Não acho mesmo nada. Até... Pelo contrário, não é? Acho que Portugal, nesse aspecto, conseguimos ir muito mais longe do que outros países, em termos de temáticas que, do ponto de vista social, podem ser fraturantes ou podem ser polémicas. Temos uma coisa que chamamos de merchandising social, que é um termo que também se utiliza no Brasil, e que são os temas que, do ponto de vista social, naquele momento em que se está a escrever a novela, estão em debate. Seja as questões da coadoção por casais homossexuais, seja questões da violência doméstica, portanto, há uma série de temas que temos tratado, a questão das diferenças de género, o facto de, em algumas profissões, as mulheres ainda ganharem menos, seja na indústria, na agricultura. A novela tem refletido também sobre essas questões sociais, não com o objetivo de indicar um caminho ou de ter uma moral, mas simplesmente de chamar e dar alguma visibilidade a temas que devem ser debatidos e, portanto, é mais dar espaço à reflexão do que propriamente indicar como devem ser tratados. Recordo numa entrevista em 2010, disse que os argumentistas portugueses ainda estavam num momento de afirmação, de procura de espaço e de conquista de estatuto, aliás, em termos profissionais. Acha que, passados estes 5 anos, tem vindo a assistir a um progressivo afirmamento dos argumentistas em Portugal? Claramente, acho que houve uma mudança muito grande. Provavelmente há 5 anos o mercado também era mais pequeno para argumentistas, tínhamos menos espaço, tínhamos menos voz. Do ponto de vista autoral, as novelas foram ganhando voz de autor e não simplesmente serem mais parecidas umas com as outras. Os prémios internacionais também vieram trazer essa visibilidade e, portanto, acho que o caminho fez com algum sucesso, digamos assim. Mas acha que a produção nacional ainda está ao nível ou não da produção estrangeira? Depende do que estivermos a falar. Em Portugal não produzimos assim tantas séries e, portanto, aí podemos ter... Disse apostar um pouco mais nessa vertente? Podemos ter um déficit, não é? Agora, na novela, na telenovela, que é aquilo que tem sido forte no mercado português, acho que estamos ao nível dos melhores e o facto de quase todos os anos termos uma novela nomeada para o Prémio Internacional mostra... Nós também em Portugal temos uma coisa que sempre tivemos, e isso também foi bom, sempre tivemos como exemplo a Globo, que é quem produz as melhores novelas do mundo e, portanto, aquilo que nós ambicionámos foi sempre chegar a um patamar de qualidade da Globo e acho que conseguimos. E cresceu a ver essas telenovelas? Sim, acho que em Portugal quem cresceu com 2 canais cresceu a ver novela brasileira, que na altura
novela na RTP, depois passou para a SIC e, portanto, se pensarmos que Gabriela, em 1977, parou o Parlamento para se ver, não havia casa que ao Serão não visse telenovela brasileira. E relativamente ao prémio que ganhou com a novela Laços de Sangue, como é que sentiu? Como é que se sentiu quando recebeu esse prémio? Foi muito importante porque às vezes somos tão críticos em Portugal em relação ao nosso trabalho que só quando estamos entre outros profissionais é que percebemos a qualidade daquilo que fazemos, porque temos acesso não só ao que passa na nossa televisão, do que nos está mais próximo, daquilo que nós conhecemos, mas acabamos por ver muita coisa que desconhecíamos, que está a ser feita no resto da Europa, que está a ser feita na Ásia. E, portanto, percebemos que aquilo que fazemos tem mesmo muita qualidade e recebemos elogios de toda a gente, quando às vezes aqui a crítica é sempre muito mais negativa, ou assenta muito mais nos aspectos negativos do que nos aspectos positivos. E quando conseguimos ver do todo aquilo que se está a produzir dentro desse formato de telenovela, percebemos que fazemos bem. Exatamente, que é um orgulho até para nós ver uma novela portuguesa a ser reconhecida. Ao longo da sua carreira já escreveu um pouco para tudo, para cinema, teatro e televisão. Tem alguma área de eleição? Não, o que eu quero é continuar a escrever para tudo, porque acho que é nessa diversidade que também crescemos. Eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa. E, portanto, a oportunidade de fazer séries como fiz, do Liberdade 21, da Cidade Despida, do Pai à Força, com novelas, com teatro, é aquilo que me dá também esta energia para continuar, é a diversidade. Eu sei que a sua experiência de escrita para o teatro foi dirigida a um público mais infantil e já manifestou o desejo de escrever para um público, mas agora noutro registro. Tem algum projeto em vista nessa área? Já escrevi por encomenda, digamos assim, para coisas mais infantis juvenis, como Os Morangos. Já fiz peças para adultos que foram encenadas pelo Adriano Luz. O último projeto que fizemos juntos, que tem cerca de 1 ano e meio, queremos agora passar, teve em palco e queremos agora passar para cinema. Portanto, também obviamente que a função de diretor de conteúdos ocupa-me muito tempo. A escrita de uma novela, estamos a falar entre 12 a 16 meses a escrever. Depois a parte da docência também ocupa bastante tempo na minha vida. E, portanto, todas essas experiências mais relacionadas com teatro e com o cinema são coisas que vão surgindo quando há oportunidade e quando há mais tempo para me dedicar a elas. Pronto, muito obrigada, Pedro. Obrigado. Foi um prazer estar aqui à conversa consigo. Quanto a nós, chegámos ao fim. O Panorâmica de hoje fica por aqui, mas o E2 volta para a semana com mais novidades. Até lá!